Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, mais uma aula agora e continuando no livro O Consolador. Agora a gente vai falar sobre filosofia. Na verdade, eu dou só apenas algumas passagens, né, sobre o que o Emmanuel fala a respeito de algumas matérias, as que eu acho que são mais importantes para o nosso dia a dia. E hoje vai ser filosofia. E vamos começar com uma oração. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todos aqui presentes e a todos que irão ver esse vídeo. Que os espíritos de luz tenham permissão de vir nos auxiliar a interpretar corretamente essas aulas, e que aqueles espíritos que se encontram por aqui ainda desorientados possam encontrar um caminho e achar o verdadeiro motivo da nossa existência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, então acontece, eu estava imaginando, eu estava pensando, na hora que eu estava lendo essa parte da filosofia, e eu sempre tive a ideia de que o pensamento pudesse movimentar as coisas, pudessem trazer para a gente a ideia do conhecimento, apenas o pensamento. E através do livro O Consolador, a gente acaba descobrindo que o pensamento humano, ou seja, a racionalidade humana, sem sentimento, é em vão. Não há evolução sem racionalidade, sem sentimento com racionalidade. Por quê? A gente pode pensar da seguinte maneira: uma pessoa adquire muita cultura, ela se torna um juiz, por exemplo, um advogado, um médico. Se todos eles, com o conhecimento deles, forem colocar em prática, sem amor, sem entender o que a pessoa necessita realmente, o íntimo dela, ele será apenas um robô, ele será uma máquina na frente dela. E nós não somos assim. A gente tem que trabalhar a nossa sensibilidade. O que é sensibilidade? A sensibilidade é a fusão do pensamento com o sentimento. É onde dá a sensibilidade. Você raciocina uma situação, mas você tem que sentir o problema. Se você não sentir, você não consegue solucionar. Você sempre vai achar um paliativo para alguma coisa. Temos muito de passar para as pessoas experiências nossas, coisas que vivemos, sem procurar saber que cada um passa a mesma experiência, mas sente de maneira diferente. E a gente não tem a mania de observar como a pessoa sentiu determinada situação. Por quê? Isso varia de espíritos para espíritos. Alguns espíritos são mais evoluídos, outros menos. Uns têm mais conhecimentos, outros menos entendimento. E a gente tem que perceber que de repente a gente pode ter menos conhecimento, e se a gente for falar da nossa situação, que pra gente é muito drástica, é muito terrível, uma outra pessoa que é mais evoluída, uma pessoa que tem um entendimento mais profundo, ela vai achar uma coisa boba. E aí onde está o erro dessa pessoa evoluída, desse espírito evoluído, porque ele tem que trabalhar o entendimento de saber que aquela pessoa, ela ainda dramatiza certas coisas, ela ainda não tem o controle sobre ações na vida dela. Me vem na memória, já falei isso aqui uma outra vez, uma reportagem que saiu numa emissora de TV. Isso eu era adolescente ainda. Ainda no Brasil,
principalmente em São Paulo, não existia muita violência, ou pelo menos não era divulgado porque não existia internet, nada disso. E houve um sequestro, não foi do Abílio Diniz, todo mundo fala, é de um outro empresário. E esse sequestrado, ele estava há um mês já negociando, né? Os bandidos tinham negociado o dinheiro para libertar esse homem. Há um mês vinha negociando, e todas as emissoras davam manchetes, falavam sempre desse caso, porque estava em andamento. Até que um dia a polícia descobriu o cativeiro, estourou o cativeiro e libertou esse homem. Uma das repórteres chegou assim que ele saiu do cativeiro, foi perguntar para ele, ele ainda estava meio assustado, né? Foi perguntar para ele qual foi o momento mais difícil, mais perigoso que o senhor sentiu nesse sequestro. Ele chegou e falou assim: o momento mais difícil foi quando um dos assaltantes, um dos sequestradores, saiu para pegar o resgate, que supostamente estavam pagando o resgate. Ele chegou, não viu o dinheiro e voltou nervoso, voltou furioso. Eles tinham me amarrado atrás da porta, eu estava amarrado, amordaçado. Aí ele tirou a mordaça de mim e falou: ó, eu vou matar você porque não pagaram o resgate. E ele começou a bater com a coronha do revólver na minha cabeça com toda a violência. Aí ele chegou e falou, o sequestrado começou a falar por nome de Deus e falar: meu Deus, coloca amor no coração desse homem. E ele contando isso para a repórter, imediatamente ele falou assim: na hora que eu falei, Deus coloca amor no coração desse homem, como por encanto esse homem parou de bater na cabeça dele. Se acalmou e perguntou para ele: quer comer um lanche? Você quer um lanche? Ou seja, onde entra o aprendizado disso? A repórter nem deu ouvido para isso, que isso daí era muito importante, ela deveria ter fuçado mais, ter entrado mais dentro desse assunto, e ela não entrou. Então, o que a gente que viu isso pode aprender? Isso eu já falei uma vez, mas como está no vídeo, eu vou passar isso para o vídeo. A gente tem a ideia, por a gente ser bom, a gente precisa de Deus quando a gente está numa situação difícil. A gente está precisando de Deus. A gente não faz mal para ninguém, a gente está sofrendo alguma coisa perigosa e a gente chama por Deus para nos ajudar. Quem está precisando de Deus é quem está nos fazendo mal. Aquela pessoa que quer nos matar. Aquela pessoa furiosa. Ela está precisando de Deus. Então, o que ele ensinou através desse caso? Ele ensinou, sem ele perceber, que quando você estiver numa situação difícil, peça a Deus para aquilo que está mais desequilibrado, para aquilo que está mais desorientado. Peça a Deus para aquilo. Ou seja, colocar amor, colocar luz nas trevas. Que é isso que falta. A gente precisa começar a interpretar, conhecer e entender como a gente deve caminhar pela vida sem ter sobressaltos, sem passar alguns perrengues, né? Sempre agir da seguinte maneira: uma situação de um bandido, um assaltante, ele está nas trevas, ele está perdido, ele não tem orientação. De repente, se ele estiver muito nervoso num assalto e você começa a pedir para Deus colocar luz na cabeça dele, no coração dele, provavelmente nem assaltar você ele vai assaltar. E Deus é maior, né? Então, dentro da linha filosófica, onde a gente tem que aprender que o Espírito traz a filosofia para a gente, é para a gente começar a entender de que maneira que a gente domina as ações nossas e o que a gente pode contribuir com as ações do outro. A gente pode realmente, de repente, fazer a pessoa se livrar de um karma, ela vai estar para fazer uma tragédia, cometer algum crime, porque a gente simplesmente pediu paz para aquela pessoa, orientou com luz, com amor,
incondicional. Ou seja, aí entra aquilo que o Emmanuel fala. Não adianta ver a vida friamente. Tem que colocar sentimento. Tem que colocar coração em tudo. Sempre colocar coração em tudo. As pessoas trabalham, elas vão para o trabalho, e o que elas fazem? Não vê a hora de terminar o trabalho, voltar para casa ou viajar. Se ela fosse trabalhar, e ela trabalhar com amor, querendo fazer aquilo que ela faz, para quem for usufruir daquilo e sentir satisfação pelo aquilo que ela fez, isso é maravilhoso. De repente pode transformar a vida da pessoa, porque ela vai receber energia boa. E temos o defeito terrível de só pensar no recebimento financeiro, né? A parte financeira. E sendo que a última coisa que a gente deveria pensar é no dinheiro. Que naturalmente, quando você põe amor, o dinheiro aparece. Quando você tem amor, o dinheiro vem. Uma coisa que eu demorei muito para aprender, depois, com o passar do tempo em estudos, eu percebi, coloquei em prática e funciona dessa maneira. Mesmo que você não ganhe muito, mas você pode ter certeza, se você pôs amor dentro do seu trabalho, naquilo que você vai fazer, aquilo vai ser o suficiente para você viver. Vai dar para você viver, você não vai passar necessidade, não vai passar dificuldade. E temos que lembrar também, Jesus, durante a passagem dele, tem algum momento que está na Bíblia que Jesus trabalhou para receber algum salário? Tem alguma parte? Como é que Jesus sobrevivia se ele não tinha recebimento de salário, se ele não recebia dinheiro? Como ele sobrevivia? O amor dele por fazer as coisas bem feitas, por querer ajudar, era tão grande que sempre apareciam pessoas para querer trazer alguma coisa para ele, abrigá-lo, dar alguma coisa para ele. Naturalmente, porque ele fazia por amor. E assim a gente, na hora que as pessoas, nós, por exemplo, pararmos de nos vitimizarmos, parar de se preocupar consigo e pensar no que você tem que fazer de bom para o mundo, naturalmente as portas se abrem. Naturalmente. As portas se abrem de uma tal maneira que você nunca mais vai sofrer por nada. E nem por doenças. É importante demais esse lado filosófico da vida. A gente tem que praticar isso, começar devagarinho, praticando, para colocar em prática no dia a dia, né? Em cada parte do dia, que o retorno vem. Alguma pergunta? Será que as energias influenciam? Quanto tempo demora para as pessoas perceberem o quão bem elas querem fazer sem haver más intenções? Olha, as energias influenciam, mas, por exemplo, uma energia ruim, ela influencia porque na outra aula, na aula anterior, foi o que eu falei, o bem, ele é preguiçoso. A gente, por estar bem, a gente fala assim, não fiz nada de mal para ninguém, não fiz de ruim, então a gente se acomoda. Uma energia ruim, que ela ronda a gente 24 horas por dia, ela está sempre rondando, esperando o momento da gente abaixar a guarda para atuar, porque ela não gosta da luz, ela gosta das trevas, ela vai agir. E se a gente estiver despreocupado, porque a gente acha que já fiz o suficiente, não preciso fazer mais, já está tudo bem, ela vai agir. Então influencia. A gente começa a ficar nervoso do nada, começa a se irritar, não sabe qual motivo, começa a sofrer um acidente, não sabe por quê. Nossa, aí vem a pessoa e fala, nossa, mas por que eu passei por isso? Porque descuidou, baixou a guarda. O caso do homem, do sequestrado, o que ele fez? Ele podia simplesmente ficar prostrado, eu vou morrer mesmo, e aceitar a morte. O cara falou que vai me matar, vou aceitar a morte.
O que ele fez? Não. Sem querer, ou foi intuitivamente, algum mentor dele falou, pede para Deus botar amor no coração dele que ele para. Ou seja, ele não se acomodou, ele usou o bem atuante como o mal estava agindo. Ele fez o bem trabalhar, que é assim que a gente tem que fazer. E a outra pergunta era... quanto tempo demora para as pessoas fazerem o bem? De cima. Uma pessoa com inteligência possui desenvolvimento espiritual evoluído? Essa pergunta é boa, hein? Nem sempre a pessoa inteligente é evoluída. Nem sempre. Ou, vou colocar da seguinte maneira, que é melhor dessa forma para poder entender. A pessoa inteligente é evoluída, mas ela não tem a luz. Ou seja, ela pode ter cultura, que é aquilo que eu falei, ela usa a capacidade de inteligência dela, ela consome livros, entende as coisas, mas não atinge a luz porque não usou o coração. Para você atingir a luz, você tem que usar sentimento, se doer, eu estou sentindo a sua dor. Poxa, isso que está machucando você está me machucando. É assim que a pessoa adquire luz, porque nem sempre a evolução que vem através da cultura, às vezes, leva a pessoa a um patamar mais elevado, né? Ela tem existem espíritos no umbral hiperinteligentes. Tem espíritos no umbral que tem uma cultura fantástica, ele consegue ludibriar até dentro de um centro espírita, ele consegue ludibriar o preletor da casa. Eu já passei por isso, já vi acontecer isso. Então são muito inteligentes. Ou seja, eles têm a evolução para o mal. O mal também evolui. Ele vai articulando ideias malignas, coisas malignas, pela inteligência. Você só consegue atingir a luz, que é a clareza dos atos, o entendimento do que é você ser bom, quando você une as duas coisas, a inteligência com o sentimento. Só o sentimento dá a acomodação que eu falei. A pessoa se acha boa, aí ela, nem vou me preocupar com isso. Não vou me preocupar com magia, não vou me preocupar com coisa errada, porque eu sou uma pessoa boa. Isso é sentimento só. Ela tem que usar a inteligência. Ela tem que falar assim, peraí, eu fiz a coisa boa e tal, mas eu preciso estar atento para saber se estou caindo numa cilada. Se alguém pode querer me derrubar, alguém querer me trair dentro de um contexto, então a pessoa tem que usar as duas forças, que é a inteligência com o sentimento. Você usando inteligência e o sentimento, que os juízes deviam usar muito. Os juízes, normalmente, eles vão no que os livros falam, friamente. Eles tinham que colocar sentimento. Para cada julgamento, sentir aquela pessoa. Saber o que realmente aconteceu. Aí ele conseguiria fazer justiça. Mas o que a maioria dos juízes fazem? Eles vão pela regra da lei terrena. Coloca sentimento que não erra. Entendeu? Mais alguma questão? Deixa eu beber água. Então, bom pessoal, por enquanto eu acho que está legal, a gente adquiriu bastante conhecimentos hoje, e se vocês quiserem alguma pergunta, saber mais alguma coisa, pode mandar mensagem no Instagram, e eu abri um Instagram só para essas aulas, e vocês podem mandar a mensagem por lá, tá bom? Então vamos fazer a oração de encerramento. E até a próxima. Pai amado, muito obrigado por nos permitir que os espíritos de luz pudessem nos auxiliar a entender como funciona a nossa caminhada aqui na Terra e que possamos colocar em prática. E que os espíritos que ainda não atingiram a luz, assim como nós, se esforcem e tentem, junto com a gente, um dia chegar lá.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal.